Efésios capítulo 1. Irmãos, nós vimos semana passada, nos versículos 1 e 2, que Paulo reivindica o seu apostolado, a sua autoridade, quando ele faz a saudação aos Efésios no início da carta. Nós vimos aqui que a igreja de Éfeso, não só ela, mas as igrejas da Ásia, elas estavam já passando por um processo de pessoas que se diziam apóstolos, que diziam ser profetas, e já estava tendo desvio doutrinário dentro daquelas igrejas. E Paulo, ele começa já dizendo que ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, já combatendo, já dizendo aquilo que ele já estava combatendo, e nós vamos encontrar isso na carta aos Coríntios, quando ele confronta aquelas pessoas, e porque estava vendo o desvio. E depois dessa saudação, Paulo começa, e parece assim de forma muito forte, ele escreve o texto que se encontra do versículo 3 até o versículo 14, que é uma única frase no grego. Ele não tem ponto, não tem vírgula, não tem separação. A impressão que temos é que Paulo quase que fala de um fôlego só. Ele começa do versículo 13 e vai até o versículo 14. Hoje nós vamos ler de 3 a 6. Nós vamos dividir esse texto. E, como eu disse, ele não tem vírgula, não tem ponto, não tem nada. É simplesmente uma frase que ele vai falando e colocando aquilo que nós podemos dizer que é o cerne. E Paulo já está combatendo algumas heresias aqui. E versículo 3 a 6, você fica a sua Bíblia aberta. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, esse texto, ele é uma expressão de louvor, e de 3 a 14 é uma expressão de louvor à Trindade. Essa primeira parte é uma expressão de louvor a Deus Pai, e esse texto é talvez o texto mais deturpado, mais modificado na igreja dos nossos dias, porque esse texto trata exatamente de algumas questões que muitas pessoas não têm nem coragem de expor e de pregar. Outros pegam e distorcem. Como diz um pastor que foi falar para pastores presbiterianos, dizendo que o capítulo 1 de Efésios ele não ia expor, mas que era para os presbiterianos, porque eles é que gostam do capítulo 1 de Efésios. Não é uma questão de gostar do capítulo 1 de Efésios, é porque nós nos atrevemos a realmente analisar o texto e tentamos entendê-lo, apesar de que muitas coisas nele nós ficamos sem entender profundamente. Mas esses primeiros versículos é um louvor a um Deus que nos elege. Nós não temos como fugir dessa realidade. Quando ele diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Ele começa bendizendo. Essa palavra bendito, ela aparece muito no Velho Testamento e ela é direcionada a um louvor a Deus. E ele está dizendo: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus. Ele não diz nosso Pai, ele diz que é Pai do nosso Senhor Jesus. Ele vem colocar que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Essa expressão nas regiões celestiais, nós vamos encontrar ela mais vezes no livro de Efésios, e alguns pensam que Deus está nos abençoando lá nas regiões celestiais, e aqui nós podemos entender isso, que as bênçãos de Deus para a sua igreja são bênçãos espirituais. Alguns pensam que ele está fazendo um confronto entre as bênçãos de Deus no período da lei do Velho Testamento. As promessas de bênçãos de Deus no Velho Testamento eram bênçãos para a terra, bênçãos materiais, e aqui ele diz que Deus tem nos abençoado nas regiões celestiais, com bênçãos celestiais em Cristo. Mais uma vez nós dissemos semana passada, falamos semana passada, que ele no primeiro versículo, ele já vem colocando essa expressão em Cristo, em Cristo. Então ele começa louvando ao Senhor, porque Deus é um Deus que abençoa. O nosso Deus é um Deus que abençoa as nossas vidas. Ele já começa por aqui, falando que Deus é um Deus de bênção. E aí, a partir do versículo 4, ele começa: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui, meus irmãos, nós encontramos a questão mais séria que nós temos aqui nesse texto, e que nós, reformados, acreditamos que o nosso Deus é um Deus que nos escolhe. Deus é um Deus que escolhe. Quando ele diz, assim como nos escolheu nele. Nele quem? Nele, no próprio Deus. O texto diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo, Deus nos escolheu. Deus escolheu o seu povo antes que houvesse mundo. Alguns, quando pegam esse texto, diz que Deus escolheu porque ele sabia que lá na frente as pessoas iriam crer nele. Não é isso que o texto diz. O texto é claro, que o texto diz que foi antes que o mundo viesse a existir, antes que nós viéssemos a existir, Deus já tinha nos escolhido, e ele, é claro, escolhido nele, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus propósitos. Nós lemos o texto lá de Romanos, capítulo 9, principalmente a parte em que Paulo vai dizer que Deus escolheu Jacó antes mesmo de ter nascido, e o texto lá em Romanos diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú antes que eles houvessem pecado, antes que eles tivessem feito qualquer coisa. O texto de Romanos diz que Deus amou Jacó e odiou Esaú. Nós muitas vezes não queremos ouvir isso, mas é Bíblia. A Bíblia está dizendo que Deus, ele escolheu, e ele escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Esse em amor aqui, nós não sabemos se ele está se referindo ao versículo 5, porque ele nos amou. Se for isso, ele nos escolheu porque ele nos amou, ou ele está se referindo ao final do 4,
quando ele diz que para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, ou seja, por amor a Ele que nos escolheu, nós devemos ser santos e irrepreensíveis. Irmãos, nós fomos escolhidos, os cristãos foram escolhidos para ser santo, para ser irrepreensível. O texto é muito claro. O texto não diz, nós temos a ideia de que Deus nos escolheu para sermos salvos. Os escolhidos são salvos, mas Ele escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Ele escolhe para que Ele tenha um povo que viva em santidade, um povo que seja irrepreensível, e perante Ele, e fazendo isso por amor a Ele que escolheu. Que nós temos percebido que muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas aprendem essa doutrina da eleição e começam a dizer: eu sou predestinado, eu sou eleito, então eu faço o que quero. Há pouco tempo eu vi isso num grupo aí. Não, eu sou predestinado. Se você é predestinado, se você é eleito, é para ser santo e irrepreensível. Quem diz que é predestinado, eleito e vive na prática do pecado, nunca foi predestinado e nunca foi eleito. Porque aquele que se diz que confia na doutrina da predestinação e que não entende que a sua eleição foi para ser santo e eleito, irrepreensível, Ele nos predestinou para Ele. A predestinação não é simplesmente para que sejamos salvos, nós fomos predestinados para Ele, para Deus. E se há uma predestinação, é para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, nós fomos predestinados para sermos santos, irrepreensíveis, para ser de Deus, e segundo a vontade dEle. Meus irmãos, nós temos de entender que nesse versículo 5, a causa eficiente é o beneplácito da vontade de Deus, a boa vontade de Deus. A causa de sermos eleitos é a boa vontade de Deus. A causa material, a causa eficiente é a boa vontade de Deus. A causa material é Cristo, porque foi por meio de Cristo. E a causa final é o louvor da glória de Deus. Ou seja, é pela vontade de Deus, é eficiente, porque é a vontade dEle. Materialmente, foi Cristo que pagou o preço, não fomos nós. E é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor. Nós precisamos de entender isso, porque Paulo vem colocando para nós aqui nesse texto, e Paulo está combatendo, Paulo vem combatendo a heresia que já existia naquela época, que você tem que fazer alguma coisa para você ser salvo. Meus irmãos, o texto é muito claro, o texto não coloca de forma alguma nada em nós. Quando alguém diz assim, porque ele sabia lá na eternidade aqueles que iriam crer, isso deveria estar escrito aqui. O texto não fala isso. O texto é muito claro que o texto diz, foi segundo a sua vontade. E ele vai dizer, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quando ele diz que é por meio de Jesus, teria que estar escrito, por meio dos seus atos, por meio das suas obras. Ele nos predestinou, segundo a sua vontade, por meio de Cristo.
O meio pelo qual Ele usou para trazer os pecadores a Ele, para servi-lo, foi Jesus. Não foi as nossas boas obras, não é aquilo que eu deixo de fazer ou que eu faço, não é se eu tenho muita fé ou pouca fé, e nós vamos ver depois no capítulo 2, que a fé é um dom de Deus. E se você pegar esse texto, juntamente com o texto de Romanos que nós lemos há pouco, no capítulo 9, ou com toda a carta de João, do primeiro capítulo até o último, você vai ver mas muitos versículos, e na Bíblia toda, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, você vai ver Isaías dizendo que Deus escolheu aquele povo, povozinho de Israel, povo que não tinha nem tamanho. Deus escolhe para si um povo. Deus chama Abraão, não porque Abraão era bom, mas é porque ele escolhe. Nós vamos ver isso na Bíblia toda, e às vezes nós não queremos aceitar. O versículo 6, ele vai dizer o seguinte: para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, nós fomos escolhidos para o louvor da glória de sua graça, para o louvor de Deus, porque nós fomos escolhidos por graça, é por favor imerecido, é exatamente por não termos nada o que fazer por merecer, e isso é para a glória de Deus. Então Deus, quando Ele escolhe na eternidade, antes que o mundo existisse, antes que criasse qualquer coisa, num pacto com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. O Filho, nós vamos ver semana que vem, ele vem para remir, o Espírito vem aplicar essa escolha em nós, e tudo isso é para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Algumas coisas nós precisamos de aplicar na nossa vida com relação a esse texto. Primeira coisa que eu gostaria que você estivesse pensando é que a nossa salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Quando você pensa que salvação é um ato exclusivo de Deus, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente é que você não é salvo, ninguém é salvo, porque fez isso ou deixou de fazer aquilo, ou fez ou deixou de fazer. Ninguém é salvo porque frequenta uma igreja, ou porque ora muito, ou porque tem fé. E aí nós vamos encontrar uma questão muito séria, que no nosso meio dito evangélico, principalmente dentro da nossa cidade, nós vamos encontrar muito aquele negócio: o fulano converteu, entregou para Jesus, daí uns dias desconverte, já não é salvo mais. Daí a pouco, aí o fulano, onde é que ele está? Voltou para Jesus, foi salvo de novo. Ou seja, parece ter uma brincadeira, né? Um Deus criador dos céus e da terra, um João ninguém, aceita Jesus hoje, desaceita amanhã, aceita depois da manhã, desaceita depois, e vai jogando com a vida assim. Quem sabe no dia que Jesus voltar, está num dia que ele aceitou, aí ele vai ser salvo. Se tiver num dia que ele abandonou, ele vai para o inferno. Meus irmãos, isso é brincadeira, isso é brincadeira. Não é isso que esse texto diz. O texto diz que a salvação é um ato exclusivo de Deus. Quer nós gostemos, quer não gostemos, não importa,
mas é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, a salvação é um ato exclusivo. A nossa salvação é por amor e pela vontade exclusiva do Senhor. Se você pensa assim, eu sou salvo porque eu busco, Deus tem tocado meu coração, o Espírito tem me movido para a palavra dEle, o Espírito me move para mim, por vida santa, o Espírito me move para a palavra, o Espírito me move para a adoração, o Espírito me move para sair do mundo, então você tem uma característica de um escolhido. Você tem uma característica de escolhido. Agora, se você hoje está aqui, alegremente servindo ao Senhor, e amanhã você está lá atolado no pecado, e depois está aqui de novo, fique sabendo de uma coisa: procure orar e realmente saber o que é que está acontecendo com a sua vida. O que é que está acontecendo com você? Porque a salvação é por amor. Deus amou e Deus escolheu por vontade única e exclusiva dEle, e por amor. Quando nós lemos lá o texto de Romanos, na liturgia, no capítulo 9, o texto lá é muito claro. Ele ama, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, endurece o coração de quem Ele quer endurecer, e lá ainda cita o faraó, que Ele endureceu o faraó para a glória dEle, para a glória do próprio Deus. Paulo faz questão de citar a questão de Jacó e Esaú, e faz questão de citar a situação de faraó. Então, a nossa salvação é por amor, e nós somos salvos para sermos adotados. É o que o texto diz. O texto diz que Ele predestinou, escolheu, predestinou, e em Cristo, nós somos adotados para louvor da sua glória. Ele diz no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus. Então, o que o texto nos mostra é que quando Deus escolheu, Ele escolheu para gerar para si um povo que é filho dEle, co-herdeiro com Cristo. Então, aqueles que Deus escolheu são filhos, não são mais criaturas, não são mais aquelas pessoas que vivem debaixo do domínio do pecado, que vivem contaminadas com o pecado. E nós precisamos de tomar cuidado, porque, na verdade, nós encontramos alguns grupos, e principalmente 3 grupos de pessoas, não sei se no nosso meio ou de forma geral, pessoas que não aceitam ser salvo por Deus. Se você analisar bem, nós vamos encontrar pessoas que não aceitam ser salvo por Deus e querem decidir sobre a sua salvação. Quando você vai conversar com as pessoas e que você fala com ela que a salvação é um ato exclusivo de Deus, as pessoas reagem de forma negativa. Por quê? Porque no fundo do seu coração, a realidade não quer ser salvo por Deus. Ela quer definir a salvação. Eu escolho Deus. Se eu não escolher Deus, eu não quero ser salvo, porque se Deus me escolher, não pode, só pode se eu escolher Deus. Então esse é um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que quando você vai falar com ele de predestinação, quando você vai falar com ele de eleição, isso não existe. Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. O homem decide se ele vai para Deus ou não. Meus irmãos, nós já falamos aqui diversas vezes e podemos repetir, né? Como que um homem morto pode escolher um Deus vivo e um Deus vivo não pode escolher um homem morto?
Então essa ideia, esse grupo de pessoas que eles querem escolher Deus, querem que o homem escolha Deus, esse grupo de pessoas praticamente não tem experiência nenhuma com Deus, não conhece nada de Deus, e tem uma coisa que é característica do ser humano: soberba, orgulho, quer ser igual a Deus. Eu decido a minha vida, eu decido se eu vou ser crente, eu decido se vou para o céu ou se vou para o inferno, sou eu que decido. Soberba do homem, soberba do coração humano, soberba que começou lá no Éden e persiste até hoje, quer ser igual a Deus, quer tomar decisões que só cabe a Deus, quer enfrentar Deus. E dentro desse grupo ainda tem aqueles que pensam assim: não, mas se Deus escolheu um e não escolheu o outro, Deus não é justo. Ou seja, além de querer decidir se vai ser salvo ou não, ainda quer fazer julgamento de Deus. Ainda querem julgar a Deus. Porque se Deus escolheu um e não escolheu o outro, Deus não é justo. Quem somos nós para dizer se Deus é justo ou não? Se nós continuarmos lendo o texto de Romanos, capítulo 9, Paulo vai dizer: quem és tu, criatura, para discutir com o Criador? O que o vaso pode fazer com relação ao olheiro? O olheiro faz o vaso do jeito que ele quer. O vaso não pode discutir com o olheiro. A criatura não tem direito de discutir com o Criador. Você pode até dizer para Deus: Senhor, eu não entendo essa doutrina, eu não entendo, mas é bíblica, eu me submeto a ela, porque eu respeito o Senhor e sei que o Senhor é justo, que o Senhor é amor, que o Senhor é justiça, que o Senhor é ira. Eu respeito a palavra do Senhor. Então nós temos um grupo que não aceita a salvação vinda de Deus, não aceita que Deus escolha A ou B, não aceita nada relacionado com eleição e predestinação. Um segundo grupo, uma hora quer ser salvo por Deus e a outra hora quer ser salvo pelas suas próprias obras. Esse grupo talvez seja o maior, e talvez tenha alguns aqui no nosso meio assim, porque você encontra muitas pessoas dizendo assim: ah não, lê um texto, Deus é que salva, realmente não é por obras. Mas daí a pouco você vai conversar um pouquinho: não, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Normalmente esse grupo ele erra ao querer dizer que nós somos salvos pela nossa santificação. Meus irmãos, aprenda uma coisa: aquela pessoa que é escolhida por Deus, transformada interiormente, ela deseja a santificação, não para ser salva, mas porque já é salva. Se você se preocupa com a sua vida de santidade, se você se preocupa com a sua vida de abandonar o mundo, se você se preocupa de não querer viver no mundo como o mundano vive, é porque o Espírito de Deus coloca isso no seu coração. Não é porque você deseja fazer isso para agradar a Deus. Você vai agradar a Deus com a sua santificação, mas é o próprio Deus que te impulsiona, te guia, te convence do pecado, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o próprio Deus que trabalha no seu coração, que trabalha na sua vida. Se Ele não fizer isto, você não permanece. Aí nós encontramos algumas pessoas que ficam a lutar contra o pecado, a lutar contra o chamado do Espírito, a lutar contra Deus, com forças próprias, e
Não consegue. Deus muitas vezes está chamando e a pessoa não resiste, ou a pessoa cai e peca, porque não aprendeu que precisa de ir a Jesus e pedir a Jesus: Senhor, perdoa os meus pecados. E há um terceiro grupo, que são aqueles que são salvos, que sabem que são salvos e que sabem que dependem do Senhor. Dependem do Senhor Jesus, dependem da ação do Espírito no coração, dependem realmente para poder servir ao Senhor. Esse grupo é aquele que muitas vezes se entristece com o seu pecado, se entristece porque não faz aquilo que Deus manda, e realmente anda nos caminhos do Senhor. O que eu gostaria que você tivesse pensando aqui nessa noite? Pense que é Deus que pode escolher o homem caído, dar a ele um novo nascimento, conforme Jesus diz a Nicodemos, dar a ele vida e chamá-lo para que ele possa responder por fé aquilo que Deus fez por ele. E o que é que o Senhor fez por ele? Deu o próprio Filho a morrer na cruz do Calvário para esses escolhidos. Vocês lembram daqueles textos, principalmente que nós encontramos em João, quando Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Eu vim, aqueles que o Pai me deu, eu vou morrer por eles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Aqueles que não são ovelhas não ouvem a voz e não conhecem, seguem o ladrão, o salteador. Então tem tantos textos que mostram que o Senhor Jesus, Ele morreu e deu a vida por aqueles que o Pai escolheu. Por isso, na sua oração, ele vai dizer: aqueles que o Pai me deu. Aqueles que o Pai me deu. Então Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar aqueles que o Pai escolheu. E se você é um dos escolhidos, dê glória ao Senhor. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de louvor ao nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Viva para a glória do Senhor. Busque a sua santificação. Afaste-se do mundo. Afaste-se das coisas do mundo. Porque se você é um escolhido, você é um adotado, você é filho de Deus. Se você é um escolhido ou uma escolhida, saiba que você, como filho, não ficará de forma alguma envolvido com o pecado sem a disciplina do Senhor, porque o Senhor é aquele que é o Pai que disciplina a todos os filhos que Ele ama. Ele disciplina. Pense numa coisa, pense naquilo que você precisa de mudar na sua vida. Olhe para dentro de você. Se você tem sentimentos que não agradam a Deus, se é cabeça dura muitas vezes com determinadas coisas da palavra de Deus, que não aceita muitas vezes até mesmo o irmão ou a irmã chegar e falar: está errado nisso, está errado naquilo. Tome cuidado, porque se você é um escolhido, saiba de uma coisa: você não ficará para trás. Nem se você quiser, e eu creio que você não queira, ir para o inferno, você não consegue ir, porque Jesus morreu por você, e Deus vai cuidar e tratar com a sua vida, para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle. Essa é a grande vantagem de ser um escolhido. O Senhor trata com seus filhos. Por isso, se aproxime dEle. Vá até Ele, ore a Ele. Se você
não acredita no texto bíblico, peça ao Senhor orientação. Fala: Senhor, me fala, me mostra isso, me mostra mais textos bíblicos, me mostra se realmente é assim. Porque o texto está aí, e você pode lê-lo, você pode buscar a Deus, você pode buscar aprender. Se você quer definir sobre a sua salvação, eu tenho uma triste notícia a te dar: você ainda está morto nos seus delitos e pecados. Você precisa de pedir ao Senhor misericórdia e que Ele toque no seu coração e te mude para a glória do nome dEle. Somente para a glória do nome dEle. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor realmente derrame nas nossas vidas essa certeza desse amor que Ele tem por nós. E que nós não venhamos a duvidar do que Ele fez por nós. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: sabe por que muitas vezes nós temos dúvida com relação à nossa salvação? É por um fato muito simples. É porque nós estamos ainda encantados com algum pecado. Quando você ainda não deixou Deus transformar a sua vida, você começa a duvidar. Por quê? Por causa do pecado. Não deixe que o pecado te afaste do Senhor. Não deixe que o pecado obrigue o Senhor a te disciplinar, porque Ele te ama. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer a Deus porque, apesar de que nós às vezes não compreendemos bem, mas a Tua palavra é a verdade, é a pura verdade, não temos como fugir dela. E esse texto, ó Pai, ele nos mostra que o Senhor nos amou e nos escolheu antes da fundação do mundo, e nós temos que aceitar a soberania do Senhor e a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos muito por esse amor do Senhor por nós, agradecemos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz por nós, escolhidos do Senhor, e agradecemos, ó Pai, que o Senhor tem nos mantido firmes diante da Tua presença. Agora, ó Pai, dá-nos a alegria no coração de sermos salvos pelo Senhor e para o Senhor, e que nós possamos viver essa salvação, e assim, ó Pai, dar glórias ao Teu nome. Leva-nos para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção e unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.